Aqui estamos, irmãos, mais uma vez, falando com os irmãos, sempre falando de Jesus, daquele que deu a sua vida para nos salvar. Hoje, irmãos, nós vamos apresentar algo importante aqui. Nós vamos falar aqui, irmãos, hoje, da lei. Eu sempre disse, irmãos, que nós, os crentes, deveríamos conhecer um pouco de lei. Deveríamos conhecer um pouco de lei, para que pudéssemos estar mais inteirados nas coisas. Nós temos, irmão, muitas vezes dificuldade de entender certos assuntos. Por isso, irmãos, nós não sabemos de muitas coisas. Mas aqui estamos, irmãos, para falar desses assuntos. Como os irmãos sabem, nós temos as leis. Cada país tem uma lei diferente do outro. Tem países que têm as suas leis mais rígidas. Por exemplo, na lei americana, nos cumprimentos da lei americana, lá se cumpre muitas vezes a lei regularmente. Se uma pessoa, a sua sentença é de 30 anos, ele cumpre os seus 30 anos. Se é de 50, é 50 anos. Tem pessoas que morrem na prisão por causa do tempo da sua condenação. No Brasil é diferente, irmãos. Existe uma progressão de penas. Muitas vezes a pessoa é condenado a 10 anos, ele fica 3 anos na prisão e já sai. Aqui tudo é diferente. Mas a lei de Deus, quando nós vamos, irmãos, para a lei de Deus, é diferente. Nos Estados Unidos tem a pena de morte. No Brasil não tem. Nos Estados Unidos tem prisão perpétua. Aqui no Brasil não tem prisão perpétua. Tem sempre essas diferenças. Mas a lei de Deus também tem prisão perpétua. Na lei de Deus tem prisão perpétua. Na Constituição de Deus. No Código de Deus. E, por exemplo, quando Deus instituiu a lei aqui, os 10 mandamentos, eu tinha falado a esse respeito já. Nós tínhamos 10 mandamentos. A Igreja Católica tirou 2 mandamentos. Quando Deus disse, não terá outros deuses diante de mim. Não adulterarás. Estes 2 mandamentos, a Igreja Católica tirou o mandamento, esse primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Também não farás para ti imagem de escultura nenhuma. Esse mandamento a Igreja Católica tirou. E também tirou o sábado. Ficou, não adulterarás. Ficou muitos tempos. E no Código Penal, anteriormente, alguns anos atrás, ainda existia, mas depois tiraram. O adultério não é mais crime.
o adultério não é mais crime. Mas há alguns anos atrás ainda era crime. Depois tiraram. E eu não sei se foi os políticos que tirou ou não, mas tiraram o crime de adultério. Não existe mais. A pessoa pode adulterar se quiser. O homem adultera e fica por aquilo mesmo. Autoridades adultera e fica por isso mesmo, que não é mais crime para o homem, mas diante de Deus é. Diante de Deus, a lei não muda. Diante de Deus, a lei não muda. Quando uma pessoa comete um crime na lei de Deus, muitas vezes, irmãos, interessante que é algo que muitas vezes aqui nós reclamamos porque uma autoridade demora anos e anos para condenar uma pessoa ou para prender uma pessoa, e a pessoa comete crimes e mais crimes e ele continua solto e nós reclamamos. Por quê, irmãos? Porque na lei dos homens tem a prescrição. Depois de alguns anos, 10 anos, 20 anos, aquele crime não existe mais. Então a pessoa está livre daquele crime. Mas na lei de Deus, não. Na lei de Deus não existe prescrição de crime. O crime é crime, a pessoa vai ter que pagar pelo seu delito. Ele vai ter que pagar pelo seu delito. Não tem perdão. Ele vai ter que pagar. Ele pecou, ele vai ter que pagar. Se na lei dos homens existe a prisão perpétua, a pessoa é presa para nunca mais sair de lá, e ele morre na prisão, na lei de Deus também tem a prisão perpétua. Prisão para sempre. Se vai para a prisão e nunca mais sair de lá. Aqui a pessoa morre, mas nessa prisão, na prisão, na lei de Deus, a pessoa não pode mais morrer. Ele já morreu uma vez e vai sofrer os seus crimes, a sua sentença eternamente. Mas aqui, irmãos, eu tenho aqui alguns livros que eu sempre disse que nós, os crentes, deveríamos conhecer um pouco de lei. Deveríamos conhecer um pouco de lei e não conhecemos. Deveríamos ter isto e não temos. Irmãos, eu estou com um celular aqui que está dando um problema. Falta de comunicação. E eu não sei se os irmãos alguns estão vendo em direto. Que ele está em direto, ao vivo. Eu estou com um em direto e o outro ao vivo. O que está ao vivo está dando um problema. Mas nesse aqui, irmãos, eu vou mostrar aqui. Aqui, irmão, nós temos aqui o Código Penal. Nós temos o Código Penal, onde existem as leis do Código Penal. Aqui também, irmãos, nós temos direito constitucional. Também. Eu não sei como é que fica isso. Então, direito constitucional. Nós temos aqui, irmãos, recursos no processo penal. Recursos no processo penal. Nós temos aqui também, irmão, nós temos aqui a Constituição. A Constituição nós temos aqui. A Constituição. Então, irmãos, nós temos aqui também
Código Civil. Código Civil. Nós temos aqui, irmãos, Manual de Direito Penal. Manual de Direito Penal. E nós temos aqui realmente também a Constituição do Brasil. Mas aqui, irmãos, nós temos um livro que é o primeiro, que é a Bíblia Sagrada. Esta é a nossa Constituição. Esta é a nossa Constituição. E nós devemos, irmãos, obedecer, guardar o que está escrito nesta Constituição. Na Constituição dos homens, que os homens escreveram, que é esta aqui, irmãos, muitas vezes nós tememos a lei dos homens. Nós tememos. E muitas vezes nós não tememos a lei de Deus. Nós guardamos, observamos a lei dos homens, mas não observamos a lei de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter um conhecimento também da lei dos homens. Deveríamos ser assim. Conhecer a lei dos homens. Deveríamos conhecer a lei dos homens. E muitas vezes, irmãos, nós desprezamos a lei de Deus. Nós desconhecemos a lei de Deus. Se nós, irmãos, muitas vezes não conhecemos a lei de Deus, quanto mais a lei dos homens. Nós deveríamos, irmãos, sermos informados de tudo. Deveríamos ser informados de tudo. Eu estou preparando, irmãos, aqui algo muito importante, que é a respeito do aborto. Já vi no Código Penal as penas que se pega a respeito do aborto. E eu estou concluindo esse assunto para trazer para os irmãos. Porque na Argentina foi aprovado o aborto. E no Brasil, até hoje, eles relutam em fazer isso. Ainda mais agora, irmãos, com o presidente Bolsonaro, que ele luta, irmãos, pela família. Ele luta pela família. Ele apoia, irmãos, a família. Porque está na Constituição que família é constituída por um homem e por uma mulher. Então, este direito ele conserva. Ele não cede a esse direito de família constituída por um homem e uma mulher. Então, irmãos, aqui nós temos todos esses assuntos. E quando Deus disse, não matarás, e Jesus disse, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aqui, irmãos, no país, no nosso Brasil, se tem essa possibilidade de estar livre da lei. Aqui, quem tem dinheiro fica livre da lei, muitas vezes. Quando a pessoa mata outro, tira a vida de outro, tem os advogados para apresentar ao Supremo, às autoridades constituídas judiciais, um pedido de soltura, um pedido de liberdade, e o juiz acolhe e esta pessoa fica em liberdade. Mas, porque ele tem dinheiro. E muitas vezes até o pobre também, ele é contemplado por isso. Então, irmãos, nós devemos, irmãos, conhecer um pouco de lei. Eu sempre falava para o meu filho, o cabo Ageu, eu dizia para ele, Ageu, todo crente deveria conhecer um pouco de lei. Porque, irmãos, nós deveríamos ser os melhores. Nós deveríamos ser os melhores.
Nós deveríamos estar acima de tudo. Se nós temos essa oportunidade, irmãos, por que que nós não alcançamos, valorizamos esta oportunidade de conhecer leis? Por que que nos ministérios não se ensina isto? No ministério era para ter pessoas capacitadas para isso, para ensinar leis judiciais, para muitas vezes ensinar medicina, para as pessoas ficar conhecendo certas doenças, como deve agir, como não deve agir. Devia ter tudo isto. Nós deveríamos ser ensinados como era antigamente no povo de Israel. A criança era ensinada desde o berço. A lei era ensinada, tudo era ensinado. Deus deu leis ao povo de Israel. Do alimento até o mais alto conceito. Deus deu ensinamentos. Por isso que Deus estabeleceu, irmãos, a lei moral. Deus estabeleceu as leis morais para nós seguirmos, irmãos, para nós seguirmos. E neste momento, irmãos, aqui me ponho para pedir, irmãos, mais uma vez, neste momento, falando com os irmãos, para pedir, irmãos, porque, irmãos, o celular que estava gravando o vídeo deu um problema e parou. E eu estou somente agora em direto. Somente em direto. Isto, irmãos, até nos deixa desarranjado por esse problema, que os irmãos estavam ao vivo e agora não estão mais. Eu peço perdão aos irmãos por isso. E nos deixa até desconcertado. Mas, irmãos, eu quero pedir aos irmãos, deixar para os irmãos, não pedir, irmão, me perdoe por eu falar essa palavra, pedir aos irmãos, não. Seria bom se os irmãos procurassem, irmãos, conhecer um pouco de lei, conhecer as leis, que os líderes, irmãos, os líderes, os dirigentes das congregações, pusesse diante dos irmãos, aos ouvidos dos irmãos, ao conhecimento dos irmãos, a respeito de leis, irmãos. Sempre eu digo que a criança, desde a sua infância, deveria conhecer na escola as leis. Eu, quando os meus filhos eram pequenos, que eles sempre eu os ensinava a eles a não chamar os coletores de lixeiros. Eu falava para eles, não chame eles de lixeiros, chama eles de homens da limpeza, porque eles é quem faz a limpeza. Eu sempre falava para eles, os lixeiros somos nós, que nós colocamos lá na rua, na calçada, o lixo. Eles são coletores, homens da limpeza. Eu sempre ensinei para eles isso. E eles se lembram disso. Se lembram disso. E às vezes, quando alguém fala em casa, chama eles de lixeiro, eu já lembro. Lixeiros somos nós que colocamos o lixo na rua. Eles são homens da limpeza. Pessoas, irmãos, chamam o outro de faxineiro. Não, irmãos, são pessoas da limpeza. Essas pessoas, irmãos, têm um grande gabarito, porque eles é quem faz a limpeza. Eles é quem faz a limpeza. Irmãos, eu termino hoje aqui mas eu quero deixar aqui, irmãos, no Salmo 139, parece, Salmo 139, algo, que eu vou falar a respeito do aborto. O perigo que é fazer um aborto. Nós vamos ver aqui Salmo 139,
o verso 11 em diante. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É esse respeito, irmãos, que eu quero falar a respeito do aborto. A respeito do aborto. Como se diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, irmão, o aborto é crime, e é um crime hediondo. E está aqui, irmão, no Código Penal, as penas. Então, eu quero trazer isto aqui, daqui mais uns dias, talvez na semana que vem. E são algumas coisas que está aqui no Código Penal. Crimes e sentença, irmão. Crimes e sentença. Então, irmãos, abortar é crime. É assassinato, irmão. É crime de morte. É assassinato. Matar uma criança que está sendo formada. É um crime hediondo. Então, irmãos, eu agradeço aqui